Deus vai falar com seu coração hoje de uma forma um pouco inusitada no enredo desta mensagem. Perseguição é a palavra que Deus tem para nós nessa noite. Mas uma santa perseguição. Amém? Perseguição não é só perseguição ruim. Existe perseguição boa. E nós queremos e podemos ser perseguidos por coisas boas. Amém, queridos? Muitas vezes nós somos perseguidos por coisas ruins. Coisas que vêm, que nos atingem, que nos impedem de avançar, que nos frustram a caminhada. Mas o Senhor Deus, na sua maravilhosa graça e na sua beleza, na sua grandeza, Ele planejou para nós uma santa perseguição. E quando estamos sendo perseguidos pela santidade de Deus, pela glória de Deus, as coisas ruins não têm espaço para nos perseguir, porque as coisas boas estão nos perseguindo. Certa vez o Senhor Jesus estava com seus discípulos num lugar chamado Cesareia de Filipe. E esse lugar é um lugar lá na região da Palestina, é um território tomado pelos romanos, aonde muitos povos iam ali para fazerem sacrifícios aos seus deuses. E naquele lugar tinha um grande paredão, aonde muitos sacrifícios ali eram com animais. E se jogavam animais daquelas pedras, e aqueles animais caíam daqueles penhascos, e esse lugar ficava bem próximo ao Rio Jordão, e o Rio Jordão passava lá embaixo, e aqueles animais que iam caindo, iam derramando sangue, iam morrendo, derramando sangue, e até conta-se a história que até sacrifícios humanos faziam naquele lugar, e era um lugar de morte. Era um rochedo com várias cavernas que se assemelhavam a caveiras. Não eram imagem de caveiras, mas quando se olhava de longe, você quando busca na internet alguma foto de Cesareia de Filipe, é um lugar meio tenebroso, é um lugar meio assustador, meio horripilante. E Jesus passou ali certa vez com seus discípulos, e o interessante foi a conversa que Jesus teve com seus discípulos num lugar de maldição, num lugar de morte, num lugar de sacrifícios a demônios e como eu disse, até mesmo sacrifícios humanos. Imagine a atmosfera daquele lugar. Imagine o peso daquele lugar, imagine o terror daquele lugar, imagine o mau cheiro daquele lugar. E Jesus passando por ali com seus discípulos, Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos. E a pergunta de Jesus foi: quem os homens dizem que eu sou? E essa pergunta é uma pergunta emblemática, porque diziam-se muitas coisas a respeito de Jesus. E tudo que Jesus fez na sua vida foi a partir de um propósito. Jesus não fez nada sem um propósito. Não tem nenhuma vírgula na palavra de Deus, não tem nenhuma vírgula sobre a vida de Jesus que não tenha um propósito. Tudo que Jesus fez foi com um propósito. E Jesus, quando pergunta para os seus discípulos, ali em Cesareia de Filipe, o que os homens dizem que eu sou? Jesus está confrontando realidades naquele momento. Jesus, diante da realidade da morte, Ele está perguntando para os seus discípulos: o que vocês pensam de mim? O que as pessoas pensam de mim? E a nossa vida, muitas vezes, é uma vida que enfrenta realidades de morte e maldição. São batalhas, são opressões, são perseguições que não são perseguições santas, que não são perseguições boas, são perseguições dos nossos inimigos, que são os seres espirituais da maldade, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades que operam nas regiões celestiais. E muitas vezes eles nos perseguem, muitas vezes eles querem atrapalhar a nossa vida, muitas vezes eles querem matar a nossa família, eles querem matar a nossa profissão, eles querem matar o nosso ministério, eles arrumam para nós armadilhas e arapucas, e é uma perseguição que nós ficamos perturbados e conturbados. Mas o Senhor Jesus está fazendo uma pergunta diante desse cenário de morte. Você consegue entender a comparação? E agora Jesus pergunta para você: o que dizem os homens que eu sou? E vamos lá para o livro de Mateus, capítulo 16, os versículos 17 e 18, e nós vamos encontrar a resposta a essa pergunta de Jesus. E Simão Pedro respondeu e disse:
Mateus 16, 17 e 18. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Li o versículo 16, eu falei o 17 só, mas é a partir do 16. E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos parafrasear Pedro e vamos responder todos juntos para Jesus? 1, 2, 3. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora com mais pujança. 1, 2, 3. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Abençoado és tu, Simão Bar-Jonas, pois carne e sangue não te revelaram isso a ti, mas o meu Pai que está nos céus. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Oh, aleluia! Jesus estava diante de um cenário de morte, de carne, de sangue derramado, de atuação de demônios. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas o mundo não é do maligno. Sabe por que o mundo jaz no maligno? Porque existe algo que financia o governo do maligno no mundo. E esse algo é o pecado da humanidade. Quando a humanidade caiu no pecado lá no Jardim do Éden, foi a moeda de financiamento para que Satanás governasse o mundo, o sistema mundano. E o sistema de governo de Satanás é um sistema de morte e destruição. Não existe felicidade, não existe alegria, não existe paz fora da presença do Senhor Jesus. Tudo que a humanidade pode alcançar e conquistar sem o Senhor Jesus são momentos que passam. Os estudos antropológicos e sociais provam que o maior índice de suicídio no planeta Terra está nos países de primeiro mundo, Japão e Suíça, aonde tem um alto índice de sociedade bem-sucedida, aonde a renda é bem dividida, aonde o dinheiro não é problema. E por que as pessoas se matam tanto? Porque as pessoas descobrem que momentos não satisfazem a vida, e aí elas perdem a graça da sua vida. Esse é o sistema de governo do mundo. Esse é o sistema de governo de Satanás. Mas como eu disse, o mundo não é dele. O mundo está nele, financiado pelo pecado. Interessante que esse termo jazer é estar por enquanto. Aqui no nosso lado do mundo, no ocidente, nos países cristãos, quando nós vamos no cemitério, nós olhamos as lápides, existe uma frase: aqui jaz fulano de tal, aqui jaz fulano de tal, aqui jaz fulano de tal. Por que que esse termo é colocado nas sepulturas dos cristãos? Porque todos os cristãos que morrem na fé não acabaram a sua história, eles estão esperando a ressurreição. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Está por enquanto. A sepultura não é dono daquele que pertence ao Senhor Jesus. Por isso que o mundo jaz no maligno, está no maligno financiado pelo pecado. Mas quando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, nosso Salvador, entra na história, na vida de qualquer ser humano, ele não jaz mais no maligno, porque ele está estabelecido em Cristo. Como diz o livro de Gálatas, morremos para nós mesmos e a nossa vida está estabelecida em Cristo Jesus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora tenho na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Ah, queridos, quando nós vivemos pela fé no Filho de Deus, nós encontramos o caminho da santa perseguição, da perseguição das coisas boas. E Jesus disse para Pedro: bem-aventurado você é, Pedro, porque não foi carne nem sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. Só Deus pode revelar Jesus para a humanidade. E Deus revela Jesus para a humanidade quando a humanidade crê no nome do Senhor Jesus.
E eu quero dizer uma coisa para você: você é tão ser humano quanto Pedro. E Pedro é um dos maiores exemplos bíblicos de vulnerabilidade humana. Quem foi Pedro? O homem nervoso que sacou da espada no momento de estresse e cortou a orelha do soldado Malco. Quem foi Pedro? O homem que lá no pátio da casa de Potifar negou a Jesus veementemente 3 vezes. Eu não conheço esse homem. Quem foi Pedro? Vulnerabilizado pelas emoções da vida. Quem foi Pedro? O homem que saltou do barco e deu 2 passos sobre as águas. E no terceiro, desacreditou e começou a afundar. Quem foi Pedro? Eu e você. Quantas vezes vulnerabilizados pelas realidades da vida, quantas vezes aterrorizados pelos pavores, quantas vezes perseguidos noturnamente sem conseguir dormir, preocupados com a conta a pagar no outro dia, preocupados com os problemas que não sabemos como resolvê-los, preocupados com as crises existenciais, familiares, profissionais, acadêmicas, ministeriais. Uau, haja crise! Nós parecemos muito com Pedro. Por isso o Senhor Jesus escolheu Pedro. Por isso o Senhor Deus escolheu Pedro, para revelar a ele quem é Jesus, o Filho de Deus, aquele que remove a maldição da terra, aquele que diante de um cenário de morte pode abrir a boca e dizer: e eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ele disse mais: e eu te darei também as chaves do reino dos céus. E tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra será desligado nos céus. Jesus deu poder para Pedro naquele momento. Jesus disse para Pedro: você é consequência de mim. Quando Jesus disse: Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, Jesus está fazendo um jogo de palavras que entendemos quando lemos o texto nos originais grego. Ele disse: Pedro, tu és Petros, fragmento de rocha, e sobre essa pedra, rocha grande, fundamento. Vindo do original mais profundo, placas tectônicas, alicerces do universo. Jesus é profundo, amém, queridos? E esse termo Petra, está recheado dessa verdade. Pedro, tu és um grãozinho, um fragmento, um pozinho. Mas sobre essa pedra, placa tectônica, alicerce do universo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus é o fundamento do universo, queridos. Jesus é o fundamento do cosmos físico e espiritual. Ninguém abala ou destrói o nosso Jesus. E Ele só está dizendo para nós que nós somos consequência dEle quando acreditamos nele. Se Ele é o fundamento da sua vida, todas as coisas na sua vida são coerentes com o fundamento. Fundamento mantém estrutura de pé. Esse prédio, ele tem tubulões que vão para dentro da terra e ninguém vê, que são seus fundamentos. E ele não cai. E nós estamos aqui em cima, nesse segundo andar, e um gordinho pode pular. E o solo não mexe, porque o fundamento está estabelecido. Deixa eu te dizer uma coisa: a maldição não pode te alcançar, porque o seu fundamento não é você. O seu fundamento é Jesus Cristo de Nazaré. E ele disse isso. E ele disse: as portas do inferno não vão prevalecer. Porque ali em Cesareia de Filipe, as pessoas daquela região, os judeus, os árabes, os gregos, os romanos, tantos povos que iam ali sacrificar a demônios, eles diziam que ali eram os portais do inferno.
E Jesus chega diante do que a humanidade, o psicológico social da época, pensava que eram os portais do inferno. E ele chega ali para confrontar o inferno. E ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Porque a igreja é consequência de Jesus. Igreja não é um cadastro de pessoas. Igreja não é um ajuntamento social. Igreja é consequência de Jesus. E tudo que Jesus fez, a igreja faz. E deixa eu te dar uma boa notícia: eu e você somos a igreja do Senhor Jesus. Porque Ele é o nosso fundamento. Se Ele ressuscita mortos, você ressuscita também. Se Ele cura enfermos, você cura também. Se Ele tem recursos divinos maravilhosos e extraordinários, você tem também. Se Ele multiplica pães e peixes, você multiplica também. Se Ele faz maravilhas, você faz também. Então não tem motivos para nós termos uma vida miserável, fadada ao fracasso. Não tem motivos para nós termos uma vida temerosa, atemorizada. Não tem motivos para nós termos uma vida perturbada, seja por transtornos psicológicos ou por manifestações demoníacas. Nós temos um fundamento que venceu a morte. Nós não temos que ser perseguidos pelo inferno, nós temos que perseguir o inferno. Às vezes eu vejo crentes falando que foram perturbados na madrugada. Obrigado, Alice. E viram um vulto, viram um demônio, e não conseguiram dormir mais. E eu digo comigo: está errado, está sendo enganado. Porque quem tem medo da igreja é Satanás. Não é a igreja que tem que ter medo de Satanás. Certa vez na minha casa tivemos uma perturbação noturna e as minhas filhas eram bem pequenininhas. E elas acordavam de madrugada. E um dia, eu não sei se foi a Alice ou a Ana Vitória, que viu no vestido da bonequinha uns desenhos de caveira. Foi você? Foi a Alice? E aí eu acordei naquela madrugada com aquela perturbação dentro de casa. As crianças chorando, hoje não são, posso chamar de crianças mais, né? São pré e adolescente. Não são pré-adolescentes, vocês entenderam? Não são pré e adolescente, porque tem 1 ano e 8 meses de diferença. Então a gente tem que administrar as especificações. Aí eu acordei na madrugada e a Dani me falou daquela bonequinha. Eu fui na bonequinha. Falei: Satanás, na minha casa, ponto de contato? Não, você está maluco? No vestidinho da bonequinha, desenzinho de caveira para você usar de pontinho de contato? Então eu vou te contar uma história, Satanás. Eu falando naquele dia. Eu vou te contar uma história. A autoridade aqui sou eu. E se você está usando algo material, que foi feita alguma consagração em algum lugar, que eu não sei onde, para tentar infiltrar na realidade de um lar, para trazer a perturbação noturna, para o pai não conseguir dormir, para ir trabalhar estressado no outro dia, para a mãe não conseguir dormir, para estar estressada, para as crianças estarem estressadas, e aí o ambiente da casa se torna um ambiente terrível de perseguição, é ou não é? Eu falei assim: então eu vou te contar uma coisa. Você, demônio que está aqui, a partir de hoje você não enxerga mais. Peguei uma tesoura e arranquei os olhos da boneca. Você não está usando a boneca de ponto de contato? Então tá, a partir de hoje esse demônio não enxerga mais. Nunca mais você vai ter utilidade, porque você vai perder espiritualmente seus olhos no inferno. O que o seu patrão vai fazer com você lá na casa de Apolion, não sei. Mas eu sei que eu estou tirando a sua mobilidade visível e espiritual, porque eu sou a autoridade. Aí eu não descansei. Agora eu estou arrancando os braços e cortei os braços da boneca. Agora eu estou arrancando as pernas e cortei as pernas da boneca. Quando estava um cotoco cego no chão, eu falei: agora eu vou triturar. Piquei. Raciocine comigo. Demônio não é onipresente, sim ou não? Onipresente é aquele que está em todo lugar ao mesmo tempo. Só tem um que é assim, é Deus. Amém ou não amém? Demônio tem um número limitado, nós não sabemos qual, mas o céu nos dá uma referência. 1/3 dos anjos do céu. Amém ou não amém? Eles têm que se movimentar sobre o cosmos da terra para perturbar um aqui, perturbar outro ali. Amém ou não amém? Eu sei que eu peguei um e acabei com a vida dele. Você pode aplaudir o Senhor? É fé, queridos. É inteligência espiritual. Porque é a igreja que persegue o inferno. Mas o nosso inimigo é um grande ilusionista. Se alimenta da iniquidade, do pecado humano, para se estabelecer. Tire o pecado, tire a iniquidade da sua vida. Todos os seus problemas acabarão junto com eles. E a nossa luta
tem que ser uma luta por santidade. Por isso que nós repetimos incansavelmente nessa noite: Santo, Deus poderoso. Nós devemos lutar pela presença de Deus e não aceitar na nossa vida nada que se misture e tire a santidade do Senhor na nossa vida. E nós temos toda a vida para lutar e receber as vitórias do Senhor, porque Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, fundamento da terra, disponível para ser o fundamento da sua vida. E sabe como que lutamos pela santidade, vencemos o pecado? Confiando em Deus. Jeremias capítulo 17, versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e submeto à prova o interior, para dar a cada um conforme os seus caminhos e conforme o fruto dos seus feitos. A Deus ninguém engana, tudo que o homem semear, isso também colherá. O Senhor esquadrinha os corações, o Senhor prova o interior, o Senhor prova os pensamentos e as motivações. E a vida pela fé é uma vida de colocar em Deus toda a credibilidade da nossa vida. Quando nós confiamos em Deus, nós temos motivações associadas ao que Deus pode fazer e não no que nós podemos fazer. Não tem a ver com o que eu falo para Deus fazer para mim, tem a ver com o que eu me submeto a que Deus queira fazer na minha vida. Deus está provando o seu coração agora. Deus está provando o seu interior agora. Deus está investigando os seus pensamentos e as suas predisposições. Nós queremos alcançar resultados da fé, mas os resultados da fé são frutos de um processo onde o Cristo, Filho do Deus vivo, é o fundamento da nossa vida. Por isso, meu amado, minha amada, eu quero dizer para você: essa luta, essa tribulação, essa tristeza que você está passando, em última análise, ela é uma grande bênção, porque ela está fazendo os seus olhos se voltarem para Jesus. Por isso você está nessa casa nessa noite, porque você entendeu que você precisa olhar para Ele. O problema é que nós olhamos para nossas provações e problemas com imediatismo. Eu sei que a vida é imediata, nós precisamos de soluções urgentes. Mas olhe para as suas provações e para as suas tribulações e vendo e enxergando destino. E quando você enxerga destino, você descobre que nos labirintos da vida, quando você não tem mais saída, só te resta uma situação: clamar o nome de Jesus. Na verdade, nós gostaríamos de ter saídas antes, porque isso nos traz conforto emocional. Mas quando nós não temos saídas antes e corremos para Jesus, nós nos tornamos abençoados, porque nós confiamos nele. E aí o capítulo 17 aqui, a partir do versículo 5 versículos acima, está aqui na tela, muito obrigado, Léo. A partir do versículo 5 de Jeremias, diz o seguinte: assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Esse texto está dizendo exatamente que quando você confia em recursos humanos, na força do seu braço, mais do que em Deus, você está sendo maldito. E sejam sinceros com você mesmo. Quando você tem recursos, não precisa levantar a mão, responda para você. Quando você tem recursos, quando você pode, você corre para Deus ou você faz? Uma vez eu fiz uma pergunta numa reunião e disse assim: se uma pessoa da zona sul dessa cidade estiver doente, o que ela faz? Foi unânime, todo mundo respondeu: vai para o hospital fulano de tal, que era um hospital caro da cidade. Eu falei: e se uma pessoa da periferia, falei o nome de uma favela daquela cidade, estiver doente, o que ela faz? Todo mundo imediatamente respondeu: vai para o PA, posto de autoatendimento, posto de saúde. E eu disse:
E se o posto de autoatendimento estiver super, ultra, big, mega lotado, aquela pessoa estiver passando muito mal e não conseguir atendimento, o que ela faz? Aí as pessoas responderam, ela ora. Faz sentido? Faz sentido? Racionalmente faz sentido? Espiritualmente não faz sentido. Mas racionalmente faz sentido? Não é assim que anda a humanidade? O que isso reflete? Faz da carne o seu braço, aparta o coração do Senhor. Queridos, eu amo ser abençoado. Eu quero as bênçãos do Senhor. Nós estamos buscando as bênçãos do Senhor. Mas quando nós colocamos as bênçãos no lugar do Senhor, as bênçãos se tornam maldições na nossa vida. Mas quando nós colocamos as bênçãos no lugar certo delas, elas serão bênçãos. Porque elas nunca podem ocupar o lugar do Senhor. A nossa primeira busca deve ser o nome de Jesus. Cheios de dinheiro ou sem nenhum dinheiro, Ele será sempre a resposta da nossa vida. Porque Ele é o fundamento do universo. Você pode aplaudir o Senhor por isso? E o versículo 6 diz assim: pois ele será como arbusto no deserto e não verá quando o bem chegar. Porém habitará nos lugares extremamente secos no deserto, em uma terra salgada e não habitada. Versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja a sua confiança é o Senhor. Versículo 8. Porque será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde no ano na sequidão, não se preocupa, nem deixa de dar fruto. Versículo 9. Enganoso é o coração mais que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Meu amado, não deixe circunstâncias da vida enganarem o seu coração. Não confunda bons tempos com bênçãos de Deus. Não confunda recursos humanos com vitórias pela fé. As nossas vitórias pela fé se manifestam diante dos impossíveis da nossa vida. As nossas vitórias pela fé se manifestam quando não temos chão para pisar. E Jesus é a nossa placa tectônica. E nós entendemos que podemos viver pela fé. E a cada experiência de fé que você tem, você fica mais ousado. Certa vez estávamos fazendo um evento na cidade de São Paulo. E íamos fazer um evento de rua. E a equipe que estava organizando aquele evento era um show evangélico. Fomos conversar na subprefeitura da Zona Norte de São Paulo. E ali, aquela subprefeitura estava em um mal-estar, porque tinha tido um outro evento e tinham sujado muito as ruas da cidade. Muita bagunça aconteceu. E aquele subprefeito não queria liberar aquela rua de jeito nenhum para aquele evento acontecer. Mas o organizador daquele evento, que era meu líder naquela época, era um homem muito ousado, tinha colado o outdoor pela cidade. E quando nós sentamos para conversar, ele já tinha uma promessa. Aquela chefe de gabinete disse assim: a culpa não é nossa, se você colocou outdoor, se você gastou com publicidade, eu quero te dizer que evento na nossa região não vai acontecer. E quando nós saímos daquela reunião meio cabisbaixos, aquele homem era uma grande inspiração de Deus para a minha vida. E ali o chefe de gabinete virou para ele e falou com ele assim: não vai acontecer. E aí o assessor que estava nos ajudando falou: e agora deu ruim. E aqui aquele irmão disse o seguinte: o meu reverte tudo. E eu era novo, eu tinha 21 ou 22 anos na época. E quando eu ouvi aquilo, eu falei: meu Deus, agora eu quero ver. E aí nós fomos para o escritório e eu falei com ele: como é que vai ser? Ele falou: não vai ser por nós, vai ser por ele, descansa. E a pressão estava tão grande que naqueles dias minava sangue nas minhas gengivas. Eu acordava de noite com tanta adrenalina, porque era muita coisa envolvida. Era um evento para mais de 1 milhão de pessoas naquela época. E a coisa tinha que acontecer. Eu não era o líder daquele projeto, mas eu estava participando do projeto. Então a gente encara como se fosse nós. Eu sei que 3 dias depois nós estávamos sentados na mesma mesa para uma reunião com
20 e poucos coronéis, capitães, líderes de departamentos públicos. E o telefone tocou do lado daquele mesmo chefe de gabinete que tinha nos dito que o evento não aconteceria. Era o assessor da atual prefeita da cidade na época, Marta Suplicy. E eu só vi ele desligando, ele falando no telefone: sim, certo, amém. Não, amém não. Ok, vai acontecer. E desligou o telefone. E virou para todos os que estavam ali como lobos vorazes para nos devorar. E disse: a ordem veio de cima, o evento vai acontecer. Pegou a pastinha dele e saiu. E eu fiquei olhando assim, e o meu chefe olhou para mim. Eu não disse que era Deus? No meio do caminho, Deus usou um vereador muito bem relacionado na prefeitura, que era um irmão de uma igreja lá em São Paulo, que nos procurou. E no meio do processo ficou sabendo das dificuldades e intercedeu por nós pessoalmente junto à prefeita. E ela falou: não, o evento vai ser bom para a cidade, deixa o pessoal fazer o evento. Só que ela não estava nem sabendo da pirraça da subprefeitura. E ela entrou no circuito e deu a ordem. Resumo da conta: o evento aconteceu. Deus é Deus que faz maravilhas nas nossas vidas. Quem confia no Senhor, meu amado, ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água. Se a coisa está difícil para a sua vida, eu quero te dar um conselho. Confia no Senhor. Descansa o seu coração. Dorme em paz hoje. Deita a sua cabeça no travesseiro e fala: Senhor, eu te entrego a minha vida. E confia, porque Ele está provando o seu coração. De nada adianta a gente falar que confia e o coração está ali com taquicardia, batendo em alta velocidade, a ansiedade está no pico, a gente não dorme, a gente não fica bem, a gente passa o dia mal. Deus não está olhando as suas palavras, Ele está olhando o seu coração. Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, fundamento da terra, e você, a igreja, e as portas do inferno não prevalecem contra você, e você tem as chaves do reino. Aplauda o Senhor, querido. A gente precisa viver mais de fé do que de razão. É mais gostoso viver, é melhor viver, é mais bonita e mais bela a vida. Coloque Deus na equação do seu dia a dia. Eu quero concluir dizendo para você sobre realmente como é a santa perseguição na prática da sua vida. Marcos capítulo 16, versículos 17 a 20. Quem crê em Deus aqui? Quem crê em Jesus? Diga: eu creio. Levante sua mão e diga: eu creio. Então essa palavra é para você. Porque a gente costuma ler a Bíblia e achar que essa palavra era para o pessoal que Jesus estava falando com eles lá 2000 anos atrás. Essa palavra é para quem crê, amém? E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhe fará dano, e porão a mão sobre os enfermos e os sararão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiam. Amém. O lugar que Jesus ocupou esse dia, Ele está ocupando até hoje. Jesus falou com os discípulos: uma santa perseguição. Sabe o que te persegue? Sinais, curas, maravilhas, provisões, avivamento, transformação. E estes sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome farão o impossível acontecer. Oh, aleluia! Oh, aleluia!
impossível vai acontecer na sua vida, porque é isso que pode te perseguir. Sinais e maravilhas de Deus. Se alguma outra coisa está te perseguindo, é uma fraude do inferno. Mande embora e diga que me persigam os sinais de Deus. Você vai entrar no seu ambiente de trabalho amanhã e a atmosfera vai estar outra. Você vai entrar na tua casa hoje e a atmosfera vai estar outra. Você vai impor a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Pegue nos seus processos, pegue nas suas causas na justiça, pegue nas suas contas não pagas, pegue nos seus sonhos e projetos e declare: aconteça! Porque essa é a promessa de Deus para a sua vida. Se coloque de pé nesse momento. Aleluia.